Padrão divino versus padrão humano. O casamento, segundo o padrão divino, é a união monogâmica e estável entre um macho e a fêmea. Decorrente desta união surgirão os filhos do casal, os quais serão criados no ambiente estabelecido pelo Criador. Ao longo da história, o homem tem procurado perverter o padrão estabelecido por Deus, criando seus próprios conceitos e valores. A união entre pessoas do mesmo sexo é um padrão criado pelo homem e jamais aprovado por Deus. Quando nós falamos de casamento e família, nós vivemos o período da pós-modernidade. E eu faço essa colocação acerca do padrão divino e o padrão humano. Deus estabeleceu um padrão, mas ao longo da história o homem ele vem pervertendo o padrão estabelecido por Deus. Deus determinou que o homem dominasse sobre todas as coisas, exceto sobre o seu semelhante. E na história da civilização humana nós vamos ver uma civilização ou um povo escravizando, dominando o outro, o que nunca foi dentro do propósito de Deus. Dentro da visão de Deus, o padrão divino é a união monogâmica. O que é monogâmica, meu irmão? É apenas um homem e apenas uma mulher. Não existe união com bigamia e poligamia. É uma união estável, duradoura, que não pode ser rompida entre um macho e uma fêmea. E desta união surgirão os filhos do casal que serão criados no ambiente estabelecido pelo Criador. Que ambiente é esse? O ambiente familiar. Esses filhos são frutos de um compromisso assumido entre o homem e a mulher. Agora, ao longo da história, o homem vem estabelecendo também um padrão pervertido, de contrário, oposto ao padrão estabelecido por Deus, criando seus próprios conceitos e valores. Isso é um fato. O homem não é obrigado a obedecer a Deus. Ele tem o livre-arbítrio, escolhe obedecer ou não. Eu escolhi obedecer o padrão estabelecido por Deus. Sou macho, nascido macho, casei com uma fêmea, nascida fêmea, eu tenho próstata e ela tem útero, tá bom, meu irmão? Eu escolhi o padrão a ser observado por Deus. A união entre pessoas do mesmo sexo é um padrão criado pelo homem. Não foi um padrão criado por Deus. E jamais foi ou será aprovado por Deus. Homem com homem e mulher com mulher. O que eu vejo nisso é como foi a Torre de Babel, é a tentativa humana de mudar o padrão estabelecido por Deus, não somente concernente à família, mas em várias outras áreas que envolvem o gênero humano. Quanto ao sexo, Deus estabeleceu que este se daria exclusivamente dentro dos domínios do matrimônio. Toda a prática sexual fora do matrimônio é um perigo para a família e, consequentemente, para a sociedade. Deus estabeleceu limites em toda a criação. Com o homem não seria diferente. O adultério, a fornicação, a pedofilia, a prostituição e o homossexualismo são práticas nocivas no que diz respeito à estabilidade familiar e a formação de uma sociedade equilibrada, justa e temente a Deus. Deus estabeleceu limite em todas as coisas. E Deus também estabeleceu limites concernente à prática sexual. Dentro do padrão estabelecido por Deus, o sexo seria entre um macho e uma fêmea após a união, o compromisso e o matrimônio. Deus estava negando ao homem um prazer que ele poderia desfrutar e Deus estava sendo egoísta em proibir ao homem ter várias mulheres, ter sexo livre, à vontade, com quem desejasse, já que o sexo é uma dádiva de Deus, porque Deus, na sua onisciência e presciência,
ele já sabia de antemão que toda prática sexual fora do casamento, como o adultério, a fornicação, a pedofilia, a prostituição e o homossexualismo, eles são práticas nocivas quanto à estabilidade familiar. Quantos lares já foram desfeitos por causa do adultério, que é a infidelidade conjugal? Quantas doenças são transmitidas pelo ato sexual na fornicação? Daquela fornicação entre pessoas que não são casadas, pode surgir uma criança que não vai ter um pai, que não vai ter uma mãe unidos para dar a ele um ambiente chamado família para que ele seja criado. A pedofilia, que é o sexo de um adulto com uma criança, a Bíblia condena, porque a psicologia e até mesmo, irmão, a área da segurança pública reconhece que muitas crianças que são violadas sexualmente na infância ou abusada, posteriormente ela tem uma forte inclinação de também ser um pedófilo, ou então ser uma mulher frígida, que não tem prazer ou que tem aversão à pessoa do sexo oposto por causa do abuso sofrido. A prostituição, que é o sexo em troca de bens, de dinheiro, em lucro. Então, o homossexualismo também é um perigo nocivo para a estabilidade familiar e não somente para a estabilidade familiar, para uma sociedade equilibrada, justa e temente a Deus. Por isso que Deus estabeleceu que o sexo fosse dentro do matrimônio. Fora do matrimônio, ele traria inúmeras consequências negativas para a família e para a sociedade. Filhos abandonados, filhos que não têm o pai, filhos que não têm a mãe, que o lar foi destruído, que foram abusados sexualmente. Então, homem com homem, mulher com mulher, não constitui família, não constitui filhos, não gera filhos. Irmão Mauro, mas eles podem adotar. É fato, mas aí eles vão depender do padrão estabelecido por Deus, de um macho e uma fêmea, do óvulo e o espermatozoide de um macho e de uma fêmea, porque macho com macho e fêmea com fêmea não vão gerar família. É por isso que Deus estabeleceu limites nessa prática, porque ela seria perigosa e nociva quanto à estabilidade familiar e à formação de uma sociedade equilibrada, justa e temente a Deus. Quanto ao sexo, Deus estabeleceu que este se daria exclusivamente dentro dos domínios do matrimônio. Toda a prática sexual fora do matrimônio é um perigo para a família e, consequentemente, para a sociedade. Deus estabeleceu limites em toda a criação. Com o homem não seria diferente. O adultério, a fornicação, a pedofilia, a prostituição e o homossexualismo são práticas nocivas no que diz respeito à estabilidade familiar e a formação de uma sociedade equilibrada, justa e temente a Deus. Deus estabeleceu limite em todas as coisas. E Deus também estabeleceu limites concernente à prática sexual. Dentro do padrão estabelecido por Deus, o sexo seria entre um macho e uma fêmea após a união, o compromisso e o matrimônio. Deus estava negando ao homem um prazer que ele poderia desfrutar e Deus estava sendo egoísta em proibir ao homem ter várias mulheres, ter sexo livre, à vontade, com quem desejasse, já que o sexo é uma dádiva de Deus, porque Deus, na sua onisciência e presciência, ele já sabia de antemão que toda prática sexual fora do casamento, como o adultério, a fornicação, a pedofilia, a prostituição e o homossexualismo, eles são práticas nocivas quanto à estabilidade familiar.
quantos lares já foram desfeitos por causa do adultério, que é a infidelidade conjugal? Quantas doenças são transmitidas pelo ato sexual na fornicação? Daquela fornicação entre pessoas que não são casadas, pode surgir uma criança que não vai ter um pai, que não vai ter uma mãe unidos para dar a ele um ambiente chamado família para que ele seja criado. A pedofilia, que é o sexo de um adulto com uma criança, a Bíblia condena, porque a psicologia e até mesmo, irmão, a área da segurança pública reconhece que muitas crianças que são violadas sexualmente na infância ou abusada, posteriormente ela tem uma forte inclinação de também ser um pedófilo, ou então ser uma mulher frígida, que não tem prazer ou que tem aversão à pessoa do sexo oposto por causa do abuso sofrido. A prostituição, que é o sexo em troca de bens, de dinheiro, um lucro. Então, o homossexualismo também é um perigo nocivo para a estabilidade familiar e não somente para a estabilidade familiar, para uma sociedade equilibrada, justa e temente a Deus. Por isso que Deus estabeleceu que o sexo fosse dentro do matrimônio. Fora do matrimônio, ele traria inúmeras consequências negativas para a família e para a sociedade. Filhos abandonados, filhos que não têm o pai, filhos que não têm a mãe, que o lar foi destruído, que foram abusados sexualmente. Então, homem com homem, mulher com mulher, não constitui família, não constitui filhos, não gera filhos. Irmão Mauro, mas eles podem adotar. É fato, mas aí eles vão depender do padrão estabelecido por Deus, de um macho e uma fêmea, do óvulo e o espermatozoide de um macho e de uma fêmea, porque macho com macho e fêmea com fêmea não vão gerar família. É por isso que Deus estabeleceu limites nessa prática, porque ela seria perigosa e nociva quanto à estabilidade familiar e à formação de uma sociedade equilibrada, justa e temente a Deus. Quem erra e se arrepende tem muito a ensinar. Davi foi um dos mais notáveis homens de Deus que já existiu. Ele era um adorador por excelência e um valente guerreiro nas batalhas. Seus erros e acertos devem nos servir de reflexão. Enquanto estadista, ele foi um modelo a ser observado. Na qualidade de chefe de família, perdeu batalhas que nos servem de advertência. Ele foi um sucesso fora de casa e um fracasso para com a própria família. Devemos olhar sua história com muito temor. Embora não fosse perfeito, deixou um grande legado para a humanidade. Da sua descendência veio o Salvador. A história de Davi nós devemos olhar com temor. Não é como quem joga pedra porque ele cometeu um adultério, uma infidelidade conjugal com Batseba, que conspirou com a morte do seu marido posteriormente. Então, olhar os defeitos de Davi é fácil, mas nós devemos olhar os seus erros e acertos. Porque tudo quanto foi escrito, segundo a Bíblia, foi para a nossa edificação. Eu não preciso seguir os mesmos erros de Davi. Tem exemplos ali, eu vou seguir os seus acertos. Então é por isso que eu escrevo com temor, que a história de Davi, meu irmão, é uma história ímpar. Ele era um adorador por excelência e um guerreiro incomparável nas batalhas. Como estadista, como gestor de uma nação, ele é admirado até fora dos meios cristãos, dos meios religiosos, até mesmo por estadistas que não creem na existência de Deus, mas olhem em Davi um espírito de liderança. Agora que eu compreendo que os erros
e os acertos de Davi nos servem de modelo a ser observado e também de advertência, porque quanto chefe de família, Davi ele perdeu batalhas terríveis dentro da família. Ele foi um sucesso fora de casa e um fracasso para a própria família. Eu, particularmente falando, com temor de Deus e com todo respeito, eu não gostaria de ser um dos filhos de Davi, porque a família de Davi, ela pagou um alto preço, porque Davi focou muito na nação e não deu a devida atenção para a família. E não foi Deus que estabeleceu essa linha de prioridade. Davi não teve essa compreensão. Então nós devemos olhar a sua história com muito temor. Por quê? Embora Davi não fosse perfeito, eu também não sou perfeito, daqui a 30 anos ou 50 anos alguém for contar a minha história, vai descobrir um monte de falhas e imperfeições que não devem ser seguidas. Mas Davi, com todas as falhas, com todas as imperfeições, ele deixou um legado para a humanidade. Da sua descendência veio o Salvador. Então você há de convir comigo que o inferno, Satanás, ele investiu de todas as formas para destruir a família de Davi, porque era da família de Davi que viria o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Então nós devemos ter temor quando nos referimos a Davi enquanto chefe de família. Foi perfeito? Não foi. Como eu não sou perfeito, como você também não é perfeito. O efeito cortina de fumaça gospel. A família cristã sofre ataques externos e internos. Para muitos líderes, a ideologia de gênero veio a calhar, pois a atenção se volta para o ataque externo, enquanto passam desapercebidos os ataques internos. Não são poucos os que exercem liderança eclesiásticas que estão envolvidos em adultério, divórcio, pedofilia, prostituição, incesto, desvios de dinheiro, desvios de conduta, absolutismo eclesiástico e outros mais. A Bíblia assegura que o juízo será mais severo para aqueles que, conhecendo a verdade, insistem em viver na mentira, pervertendo a fé de muitos na casa de Deus. Aqui eu vou falar sobre o efeito cortina de fumaça gospel. Ah, irmão Mauro, mas você não deveria entrar nesse assunto, meu irmão. Eu louvo a Deus que eu não tenho aqui dinheiro de nenhuma instituição, tá bom, meu irmão? Eu não tenho dinheiro da instituição da igreja que eu sirvo aqui no campo de Governador Valadares, eu não tenho dinheiro de CGADB, de CPAD, eu não sou patrocinado por nenhuma instituição. Eu sou patrocinado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que põe a comida na minha mesa e mantém o meu casamento, que salvou a minha esposa de um AVC. A esposa do presidente Lula, ela morreu de AVC, que Deus a tenha. Agora, a minha esposa, Deus preservou a vida. Então, quem mantém a minha vida, quem me sustenta e me coloca de pé até aqui é o Senhor. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que Ele levantou para me dar suporte para continuar com esse trabalho. Porque eu vou falar aqui, a cortina de fumaça gospel. Para muitos líderes aí evangélicos, líderes gospel, pregadores renomados, pregadores que pregam aí em Camboriú, Gideões, conferencista internacional, essa ideologia de gênero, meu irmão, ela veio a calhar. Sabe por quê? A igreja, irmão, a família, ela sofre ataque tanto externo como interno. Ataques vindos de fora, como a ideologia de gênero, mas também ela sofre ataques internos. E quando vem essa ideologia que a mídia faz aquele away, quer introduzir isso através da sua programação de novelas, a sua programação envolvendo jovens e adolescentes, onde é normal o rapaz beijar um rapaz, se apaixonar por um rapaz, a moça se apaixonar por uma moça, quem é dono da emissora coloca o lixo que ele quiser ali. E
E se tem uma coisa que você tem em casa, é isso aqui, ó, controle remoto, tá bom, meu irmão? Você muda o canal e coloca uma coisa mais decente diante dos teus olhos. Então, para muitos líderes, essa ideologia ela vem a calhar, porque a igreja não só, a família cristã, ela está sofrendo um ataque não é só externo, não, interno também. Por quê, irmão Mauro? Porque são muitos líderes, muitos ministros aí do evangelho que estão envolvidos com adultério, que traiu a esposa, um adultério, uma infidelidade conjugal após a outra, e o casamento genuinamente cristão, ele passa pela fidelidade, o empenho com a palavra empenhada, que eu já falei no começo, divórcio, tem convenção aí de pastor que aprovou o divórcio para os pastores, mas para os membros não. Pera lá, o pastor tem mais privilégio do que os membros? Meu irmão, nem pastor e nem membro, meu irmão. Nós temos aí essa miséria chamada divórcio dentro do segmento cristão, envolvendo vários líderes que divorciam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e viram uma bagunça do inferno aí dentro das nossas igrejas. Muitos líderes cristãos envolvidos com pedofilia. Eu conheço caso de obreiro que estava violentando sexualmente as próprias sobrinhas. Prostituição. Eu conheço vários relatos aí, se você procurar pela internet você vai ver, de pregadores renomados, meu irmão, que após aquela pregação naquele movimento aí no Brasil aí, que atrai pregadores, que é a verdadeira plataforma de lançar pregador famoso para o Brasil inteiro, tinha orgias sexuais oferecida para ele, prostitutas de luxo, com bebida, tudo pago e bancado com dinheiro dos fiéis, incesto. O que é um incesto? São homens que têm relação sexual, que abusam da própria filha, que abusam do próprio filho, que abusam de um membro da sua família. O incesto é o pai com o filho, ou com a sogra. Meu irmão, são coisas bestiais, desvio de dinheiro, muitos líderes aí estão envolvidos com desvio de dinheiro, por causa do dízimo, muitos têm corrompido o seu ministério, meu irmão. Desvio de conduta, absolutismo eclesiástico. Eu sou presidente, aqui eu estou, aqui eu cheguei, ninguém me tire, ninguém me arranca e vocês vão ter que me aguentar até eu morrer. Então tem um absolutismo eclesiástico e outros mais. Então aí as atenções se voltam para a ideologia de gênero, as atenções se voltam para as questões LGBT e esses líderes passam batido. Tá bom, meu irmão? Então, para muitos líderes aí, talvez não seja o caso do seu pastor, glórias a Deus, não seja o caso aí na sua igreja, pastor presidente, não seja o caso do obreiro da sua congregação, glórias a Deus, mas pelo Brasil afora tem inúmeros casos de líderes eclesiásticos envolvidos nesse lixo do inferno, que estão aí pervertendo a fé de muitos na casa de Deus. Então, eu acho necessário falar sobre isso. E eu uso uma imagem aí que mostra a cortina de fumaça. O que é isso? Você coloca aquela cortina de fumaça e a atenção se volta para outra coisa e não para a pessoa. E ela passa escondida, desapercebida. E esse lixo que está na casa de Deus, nós precisamos falar dele abertamente. Porque a Bíblia fala que o pecador não permanecerá na casa de Deus, meu irmão. O que mais eu fico revoltado, indignado, é quando eu vejo as pessoas aplaudindo aqueles que eles deveriam estar repudiando, pessoas que estão idolatrando, como se eles não estivessem sujeitos a erro e pecado. Tudo agora é só o perdão. Meu irmão, cadê a misericórdia? Cadê o perdão? Pergunta para Miguel, que botou Lúcifer, liderou o exército, Miguel, colocou Lúcifer e a terça parte dos anjos para fora do céu, tá bom, meu irmão? Então existe lugar para misericórdia, mas existe lugar para a justiça plena. A misericórdia é para quem se arrepende, a justiça plena é aquele que persiste em viver uma vida de pecado, enganando e desfrutando, meu irmão, da obra de Deus e dos lucros advindos da fé. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.